Olá pessoal, tudo bem? Professor Hélio aqui, tá? Estamos começando nossas atividades aí com as aulas remotas, tá? Espero que todos estejam bem, estejam nas suas casas, cumprindo aí as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS, né? Nesse período de pandemia. Legal? Como todos sabem, né? Nós vamos continuar as nossas atividades aí que eram presenciais remotamente, tá? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Bom, na sequência aqui nós estamos estudando a demografia, vamos continuar fazendo isso, tá? Por um bom tempo, tem muito conteúdo legal para a gente ver. E eu preparei para vocês aqui um resumo do que nós vimos até agora sobre a dinâmica da população mundial, tá? Os indicadores demográficos, os números, tá? Tudo aquilo que nós precisamos saber para utilizar na geografia, tá? Então eu vou passar para vocês aqui rapidamente, né? Esse vídeo, espero que ele não fique maior do que 10 minutos para ficar mais fácil o entendimento e vocês poderem visualizar com mais tranquilidade, tá? Então nosso título da aula de hoje é Dinâmica da População Mundial, de acordo com as teorias populacionais. Legal? Vamos lá então? Bom, primeira coisa, a gente vai ter o conceito de população mundial, deixa eu sumir um minutinho aqui, tá? Número total de seres humaninhos, né, no planeta num determinado momento. Por que momento? Porque isso depende, nós precisamos analisar ao longo dos séculos e das décadas, como a gente vai ver que a população ela cresceu enormemente em determinados períodos, tá? Aqui eu tenho um trechinho da Conferência Nacional das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente na Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 72, tá? Quero que vocês leiam com atenção. Basicamente, o que nós podemos retirar daqui é o seguinte, tá? Havia uma preocupação muito grande com o crescimento da população nessa década de 70 em relação à preservação do meio ambiente, bem como tá, preservando aí essencialmente o desenvolvimento social e econômico, né? Porque afinal é o ser humano, somos indivíduos que criam as riquezas, que produzem e que desenvolvem o meio, tá? Então essa que era a grande preocupação nessa conferência, certo? Bom, deixa eu voltar aqui. Voltei. Na sequência, tá? Alguns conceitos importantes, né? Então, primeira coisa, número total de habitantes aí do nosso planeta, estamos chegando aos 8 bilhões, tá? Teremos aí, nesse ano de 2020, né, o censo no Brasil, e teremos também aí a contagem da população mundial, tá? Conceitos importantes para a gente observar aqui, tá? É o conceito de população simples, que é o contingente de pessoas que ocupam determinado espaço, tá? Pode estar diretamente relacionado ao grupo de pessoas da região rural ou urbana, tá? Existe uma diferenciação, né, de população urbana e rural, mas no cômputo geral, tá, ela se enquadra nesse cálculo. Então, quando eu falar em população, eu estou falando tanto população urbana ou rural. Quando eu quiser fazer essa diferenciação, então eu excluo a porção urbana da porção rural para ter esse cálculo, tá? Na sequência, população total aqui, ó, tá? Chamada de população absoluta. Então esse é o total de habitantes de um determinado local, sem distinção de sexo, né, de gênero, de idade, faixa etária, nada disso. Quando eu falo em população por habitantes por quilômetro quadrado, né, eu chamo de população relativa ou densidade demográfica. Então a densidade demográfica é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, tá? Se a gente pegar aqui, ó, no Brasil, vou calcular junto com vocês aqui, ó. Vamos achar a calculadora rapidinho. Não, se eu pegar a população do Brasil, né, os 210 milhões de habitantes, certo? E eu dividir pelo tamanho da área do nosso país, que é 8,5 milhões, né? 8,5 milhões de quilômetros quadrados, isso vai dar, deixa eu passar para cá, um total de 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. Então esse é o total, é 24,7 habitantes por quilômetro quadrado que eu tenho no Brasil. Isso corresponde à realidade regional? Claro que não, né? Nós temos regiões que são muito mais densamente povoadas, como a região sudeste, né? Então se você pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, né? Principalmente São Paulo e Rio, pelos fatores históricos, né? E algumas cidades costeiras nordestinas,
certo? Salvador, né, por exemplo, e muitas outras, pelo fato da colonização portuguesa, também acabam tendo uma densidade demográfica maior, tá? Então, a densidade demográfica a nível regional varia muito. Então, Sudeste é muito mais densamente povoado que o estado do Amazonas. Nós retiramos aí a Zona Franca de Manaus, né, que tem uma densidade maior, o restante são cidades pouco densas. Aí a gente vai encontrar fatores naturais, né, como o clima, como a dificuldade de transporte, tá? Que nós vamos falar mais para frente. Bom, crescimento populacional, aqui é o terceiro, é chamado de crescimento vegetativo, tá? Ele vai ocorrer em função de variáveis, que é natalidade, primeira delas, e mortalidade. Então, quando eu diminuo a mortalidade da natalidade, eu tenho crescimento. Logo, se uma aumenta e outra diminui, exemplo, aumenta a taxa de natalidade, né, mas diminuiu a taxa de mortalidade. Opa, as pessoas estão nascendo mais pessoas e morrendo menos, a população vai crescer. Logo, meu crescimento vegetativo será maior. Agora, se eu pego um país pobre, como a Somália, né, o chifrinho da África, por exemplo, e eu tenho uma taxa de natalidade que ela é alta também, só que a taxa de mortalidade infantil também é alta, e a expectativa de vida é baixa, o que vai acontecer? Poxa, professor, nasce muito, mas morre-se muito e vive-se muito pouco. A expectativa de vida raramente passa aí dos 50, 55 anos, tá? Muito diferente aqui do Brasil, com seus 74 anos e meio, né? Do Japão, com os mais de 80 anos. Então, o crescimento vegetativo é a diferença da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Tranquilo? Vamos para o próximo aqui, ó. Fazer aqui uma rápida passagem, uma passagem no tempo, né? Cronológica aqui, ó. Cerca de 2.000 anos atrás, tá? População mundial, deixa eu passar para cá, era em torno de 250 milhões de habitantes, né? Para você ter uma ideia, nós temos 210 milhões só no Brasil, né? Então tínhamos há 2.000 anos 250 milhões no mundo. Não havia problemas de acesso à terra, sobrava terra porque tinha poucas pessoas. Só que as técnicas para se transformar e utilizar, fazer uso dessa terra eram rudimentares, certo? Então, ferramentas rudimentares, né, técnicas rudimentares, não tinham conhecimento específico sobre a agricultura e a própria tecnologia do seu tempo os limitava, tá? Então, a produção agrícola nesse período era extremamente baixa, é uma produção de subsistência, né? E vendeu um pouco do excedente. 500 anos atrás, chegamos aqui a população mundial em torno de 450 milhões de habitantes, né? Então, período da descoberta das Américas, 1492, descoberta do Brasil em 1500, tá? Avanços tecnológicos, principalmente na área de transportes, estamos falando da navegação marítima aí com as caravelas, tá? Conquistas de terras, busca de novos territórios, controle de rotas comerciais por Portugal, Espanha, Inglaterra, França, por exemplo, tá? Esses países. E ao passo que eles buscavam mais territórios, também acabavam trazendo doenças, né? Proliferando aqui doenças no nosso continente, né? Então, na chegada aqui nas Américas, certo? Então, sabemos disso porque a população indígena nativa brasileira foi literalmente dizimada por conta aí desses patógenos, né? Dessas doenças, certo? Muito bem. Vamos para frente aqui, ó, no início do século XIX, tá? A população já vai passar aqui, ó, para 1 bilhão de habitantes. Olha a comparação aqui, ó. 500 anos atrás, 450 milhões, tá? Início do século XIX, tá? Os anos de 1800, nós temos 1 bilhão de habitantes, tá? O que aconteceu aí? Revolução industrial, né? Descoberta a utilização aí do carvão como mineral como fonte de combustível, tá? Advento da máquina a vapor aí, do James Watt, Stephenson, né? E outros criadores. Posteriormente, motor Stirling e por aí vai, tá? Bom, o que acontece? Aumenta-se a produtividade, porque agora eu tenho máquinas, tenho equipamentos, né? Principalmente movidos a vapor. Aonde que eu implanto isso? Olha, eu vou implantar essencialmente na indústria, né? Eu vou colocar essas máquinas a vapor nas locomotivas. Eu tenho um trem que carrega dezenas e dezenas carrega dezenas e dezenas de vagões, certo? Coloco também nas embarcações. Então, as embarcações que antes eram a caravela, agora são a motor, tá? Motor essencialmente funcionando a vapor. Então, os meios de transporte revolucionário, paralelamente a isso, né? A busca por mais minérios para a construção das estradas de ferro e toda a demanda para as indústrias, né? Então, anexo essa máquina a vapor dentro das indústrias para produzir o que antes era feito
através da mão de obra humana é feito com esses equipamentos. Ah, professor, substitui a mão de obra? Claro que não, né? Você precisava de pessoas, operários, para essencialmente operar essas máquinas. E aí que surge essencialmente a figura do operário, tá? Então aí tem uma relação que a gente pode fazer até mesmo com o Karl Marx, né? Com a questão do surgimento do proletariado, da praxis, né? Da mais-valia. Podemos trabalhar nas próximas aulas, tá? Bom, chegando aqui então, aumenta-se a produtividade dos meios de transporte mais modernos e encurta-se o tempo das viagens, porque, poxa, agora eu tenho meios de transporte mais rápidos, tá? Então isso é extremamente importante, foi extremamente importante aí para a evolução do crescimento da população. Legal? Ficamos por aqui. Próxima aula a gente continua aqui, ó, a partir da década de 70. Legal? Abraço para vocês e bons estudos.